coordenador distrital de Anamole Nacala. É verdade mesmo que traíste teu conterrâneo? Será que o poder muda as pessoas? Ou será que o poder ajuda a mostrar como as pessoas são realmente? Agora fazendo uma pergunta direta. Será que Venâncio está a eliminar adversários fortes dentro do seu partido? Não podemos ter medo de fazer essas perguntas, mesmo vocês que são membros do partido. Porque a história está cheia de líderes que apareciam como se fossem defensores da democracia, mas que na verdade só estavam em busca de poder. Mas quando o poder chegou, ou estava próximo, começaram a eliminar adversários dentro das suas próprias organizações. E nos últimos dias está-se a viver uma nova polêmica em Moçambique. Sim, uma polêmica no contexto político. Mas afinal, o que é que aconteceu com Venâncio e Raul Novite? Será verdade que Novite saiu do Anamola por vontade própria? Ou terá sido afastado depois de manifestar interesse de concorrer para a presidência do partido? Existe uma pergunta ainda mais estranha. Vejam só, Venâncio concorreu sozinho à presidência do Anamola, certo? Sim. Mas mesmo assim não conseguiu 100% dos votos. Conseguiu 94,4%. Se sozinho teve 94%, quanto teria se Novite estivesse na corrida? No vídeo de hoje vamos analisar essa polêmica. Vamos falar sobre guerras internas pelo poder, vamos recordar sobre casos semelhantes na África, até casos recentes. E vamos tentar responder uma pergunta que muita gente está a fazer. Venâncio Mondlane é um líder democrático ou está a começar a mostrar sinais de como ele realmente é quando o assunto é poder? Não saia daí, pois eu volto depois da vinheta. Mas eu adianto dizer que até 2029 muita coisa vai acontecer. Até já! Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Nelson Pinto, professor de História. Neste canal nós falamos sobre História, Política, Polêmica e Atualidade de forma simples e direta. E hoje temos um tema muito interessante, uma história que levanta mais perguntas do que respostas. Mas antes de continuarmos, se não estás inscrito, inscreva-te no nosso canal, deixa teu gostei e partilha este vídeo com teus amigos e amigas. Vamos juntos analisar a situação entre o Novite e Venâncio Mondlane. Se tens uma empresa ou produto para promover, entre em contato conosco através dos números que estão aqui no rodapé para publicidades e parcerias. Tendo dito isso, sem demora, vamos ao nosso assunto. Nos últimos dias assistimos uma polêmica cá em Moçambique que não deveria passar despercebida neste canal. Eu assisti com atenção às entrevistas feitas pela DW África ao Venâncio e Raul Novite. Vos digo que notei incoerências nas declarações de Venâncio Mondlane. Venâncio disse que Raul Novite abandonou a Anamola por vontade própria para seguir outro projeto pessoal. Até aqui tudo normal. Mas as coisas começam a ficar estranhas quando Venâncio afirma que Novite nunca foi membro do Anamola. Novite não é um bom exemplo para se falar de exclusão. Ele não é membro do Anamola. Foi a partir daqui que comecei a duvidar das palavras de Venâncio Mondlane. Eu não consegui entender como é que alguém abandonou um partido do qual nunca foi membro. Como é que alguém abandonou um grupo do qual nunca fez parte? Olha, isso não é uma questão de opinião, é questão de lógica. Se não era membro, como é que saiu? E existe uma outra pergunta mais interessante ainda. Se não era membro, como é que foi nomeado a coordenador regional norte do Anamola? Vamos à questão ainda mais delicada. Raul Novite afirma que tudo começou a mudar depois de ter informado Venâncio que pretendia concorrer à presidência do partido Anamola. E eu, numa conversa com ele, eu fui sincero e aberto com ele. Eu disse, olha, meu irmão, eu penso em concorrer para a presidência do partido. Vou lhe desafiar. Segundo Novite, depois dessa conversa começou o isolamento. Menos contato com Venâncio, menos espaço no partido. Será que isso é coincidência? Ou será que Venâncio viu em Novite um potencial adversário? Mas perguntas existem e continuam sem respostas. E existem duas versões. A versão do Novite e do Venâncio. Quem está a falar a verdade aqui? Só os donos sabem. Agora, há uma coisa que temos que analisar aqui. Se um partido diz-se democrático, por que razão a existência de mais concorrentes deveria criar problemas? E por que razão os mapuas decidiram ficar calados com o afastamento de Novite do Anamola? Sendo que supostamente eles viram todo o trabalho que Novite fez na gênese do Anamola e todo o apoio que ele deu a Venâncio. Outra pergunta delicada. Este vídeo está cheio de perguntas. O coordenador distrital de Nacala ficou feliz ou avotado por saber que seu conterrâneo e até certo ponto seu chefe, já que Novite era coordenador regional norte, foi supostamente afastado injustamente? E aqui surge outro facto interessante. Na primeira convenção do Anamola, Venâncio foi o único candidato à presidência. Sim, o único. Disse-me na introdução. E isto levanta uma questão. Num partido que defende a democracia, não existiam outras pessoas capazes de concorrer do Rovuma, Maputo, do Zumba ou Índico? Ou existiam e acabaram por ficar pelo caminho? Novamente, não estamos a afirmar nada. Só estamos a fazer perguntas. Queremos entender. Estamos apenas a observar os factos. E os factos mostram que Novite dizia querer concorrer à presidência. Mas quando chegou o momento da convenção, Venâncio apareceu sozinho na corrida. E quando foi perguntado sobre a ausência de Novite, Venâncio se enrolou com respostas incoerentes. Ora ele saiu sozinho, ora ele nunca foi membro, mas uma pessoa que nunca foi membro, como é que supostamente queria concorrer à presidência de um partido ao qual não pertencia?
Eu não me canso de vos dizer que coisas assim não são novas. Ao longo da história, muitos movimentos políticos começaram unidos. Todos lutavam para o mesmo objetivo. Todos eram amigos, companheiros. Mas quando o poder começou a aproximar, surgiram divisões, disputas e conflitos internos. A luta para conquistar o poder une pessoas. Mas quando o poder chega, as amizades transformam-se. Vejamos o que aconteceu recentemente no Senegal. Durante muito tempo, Bassirou Faye e Ousmane Sonko foram apresentados como irmãos políticos, companheiros de luta e amigos inseparáveis. Sonko foi o grande rosto da oposição senegalesa. Quando foi impedido de concorrer à presidência, apoiou Bassirou Faye. Juntos conseguiram chegar ao poder. Muita gente acreditava que aquela aliança era inquebrável, mas depois de chegarem ao poder, começaram a surgir divergências. E o resultado foi surpreendente. A relação entre os dois estragou-se ao ponto do presidente acabar por afastar seu próprio aliado. E a crise política tornou-se pública. Repare como a história é interessante. Enquanto estavam a lutar para chegar ao poder, eram muito amigos. Mas quando o poder chegou, começaram tensões. Será que Raul Noviti deixou de ser visto como aliado no momento que passou a ser visto como um possível concorrente? Que tipo de liderança está a nascer dentro da Namoro? Uma liderança aberta à competição interna? Ou uma liderança que prefere evitar concorrentes? Porque é fácil defender a democracia quando se está fora do poder. O verdadeiro teste acontece dentro da própria organização. É aí que se descobre se a democracia é uma prática ou apenas um discurso. Rosário Fernandes disse: se a Namora pretende governar o país, primeiro precisa provar que consegue governar a si mesmo. Para terminar, vamos analisar uma coisa que poucas pessoas estão a falar, e talvez seja o detalhe mais interessante dessa história toda. Venâncio concorreu sozinho à presidência do Namoro. Não havia outro candidato. Mesmo assim, não recebeu 100% de votos. Recebeu cerca de 94,4%. Parece uma diferença pequena, mas na política é uma diferença muito significativa, porque isto significa que mesmo sem adversário, nem todos os delegados presentes querem Venâncio como presidente deles. Se sem concorrência existiram pessoas que não votaram em Venâncio, o que teria acontecido se Raul Noviti estivesse na disputa? Naturalmente, não temos como saber. Mas a política é também feita de sinais. Os 94% levantam uma dúvida legítima. Se existia tanto consenso à volta do Venâncio, por que não houve 100% de voto numa eleição sem adversário? Não temos como saber. Só o tempo dirá. Mas os sinais estão aí. Até 2029, muita coisa vai acontecer. É assim, chegamos ao fim. Se gostaste deste vídeo, clique em gostei, inscreva-se, partilhe este vídeo com teus amigos e amigas e deixa a tua opinião nos comentários. Achas que Raul Noviti foi afastado por representar a ameaça ao Venâncio? Ou acreditas na versão de Venâncio? Eu me despeço com a promessa de voltar no próximo vídeo. Até lá!